Vamos lá, eu acho que se a gente for ilustrar o jogo ou o São Paulo atual pelos gols, você pode dizer que o primeiro gol foi a lá Crespo e o segundo gol foi a lá Roger. Isso é o retrato de um time em transição, mudando. E os dois golaços, né? Os dois golaços. Vamos falar real, o primeiro gol, típico lindo. Crespo. Marcos Antônio de frente, Caleri fazendo a parede, Luciano batendo de frente. É uma jogada típica da época do Crespo. Segundo gol, Roger. Arthur, que é o novo jogador que viabilizou o sistema, costurando desde o início, triangulação pelo lado, ele fazendo um gol de ponta. O que acontece com um time em transição, né, de mudança de trabalho, de mudança de conceito, mudança de formato e maratona de jogos, é oscilação. O Roger, a gente falava aqui desde o início, além de ter a coisa inusitada de substituir um técnico, entre aspas, querido, que estava com um bom desempenho no ano, ele fez a opção por mudar o sistema logo de cara e talvez ele também esteja pagando mais do que devia, evidentemente, pelas palavras de quem o contratou, não só pela decisão, mas pelas palavras. O que o Rui Costa justificou para contratar o Roger? Que os resultados com o Crespo começariam a diminuir, que o time ia começar a oscilar, que o preparo físico do time ia piorar, que as lesões começariam a aparecer, que o repertório de treinos do Roger seria melhor do que o do Crespo. Cara, e tudo isso está acontecendo sob o comando do Roger. O time oscila, óbvio, o time tem problemas físicos também, até por conta da mudança de sistema, são novas situações. O time começou a ter lesão. E ontem o Roger deu uma resposta muito interessante na coletiva, que não estava aí, sobre a carga de treinos. Ele falou que o time não treina, ele faz o treino parado. Mas assim, já falou que muitas vezes os técnicos fazem isso, porque não tem tempo e condição de esticar a corda. Ele falou, eu faço treino sem rush, sem corrida. É só, sabe aquele futebol para velho, para veterano, velho não, desculpa. Walking football. Walking football, para pessoas da minha idade. Na Inglaterra é walking football, você não pode correr, você só pode andar. É interessante. Eu nunca joguei isso aí, acho que eu ia me dar Walking football. Ele falou em treino de 20 minutos. Treino de 20 minutos, muitas vezes, e é isso. Ninguém treina no futebol brasileiro hoje. Todo mundo sabe disso, nessa situação. Não tem treino. Então, acho que o Rui Costa jogou uma expectativa, uma coisa que o Roger não é capaz de realizar, cara. Ele não pode incrementar nos treinos porque ele não tem tempo para treinar. A questão das lesões, ela poderia acontecer, estava acontecendo em outros governos do São Paulo, né? Em outros comandos técnicos. Sim, no início desse ano não estava, até porque o que aconteceu? Teve uma continuidade. O técnico estava ano passado, acho que fez algumas coisas, algumas mudanças, a pré-temporada. Então, agora o técnico que recém chegou, ele não sabe do histórico, da situação, como é que se ele pode puxar ou não. E sim, o sistema de jogo diferente. E outra coisa que faz o Rui Costa pagar pela língua é que as perseguições individuais do Crespo extenuavam os jogadores. O 4-2-4 extenua da mesma forma ou mais. E aí, isso eu acho que aí o torcedor do São Paulo precisa entender várias coisas. Eu só estou fazendo as primeiras observações. O que está claro desde o início é que os principais jogadores do São Paulo na época do Crespo, eles estão tendo dificuldade em adaptação no sistema do Roger, inclusive física. O Marcos Antônio, que se machucou ontem, se machucou também no ano passado várias vezes, ele passou a jogar como primeiro volante. O desgaste dele correndo atrás do adversário não existia na época do Crespo. Esse ano ele se machucou também com o Crespo, não foi? Ou não. Foi pancada? Ele não teve a lesão muscular que ele teve. Com o Crespo fez um esquema para ele. Ele jogava flutuando, ele não precisava marcar praticamente. E com o Roger, ele é um dos dois, ele tem que marcar pra caramba. Então você vê a movimento, o desgaste dele atrás. E o Luciano a mesma coisa. O Luciano teve que jogar na área do São Paulo ontem umas 20 vezes, na área do adversário umas 20 vezes. Então, assim, esse sistema desgasta, sobretudo, quem joga no meio, pra caramba. E jogam no meio Marcos Antônio e Luciano. Então, é o ônus, né? Então, assim, o Luciano saiu lá, gelo na panturrilha, ele tá para estourar.
Se ele colocar em condição de Januário, ele vai estourar. Né? O Marcos Antônio estourou. Então, são consequências. Agora, é aquilo. Isso já aconteceu, está acontecendo. O técnico é esse, o sistema é esse e o São Paulo está bem. Na Sul-Americana é o melhor brasileiro. Está entre os 5 do Brasil. Está entre os 5 do Brasileirão. E tem a Copa do Brasil na próxima terça. Ele pode, ao final dessa maratona insana, conseguir os objetivos. Conseguir se classificar na Sul-Americana. Tem time brasileiro que já não vai conseguir mais. Ele pode se classificar na Copa do Brasil, não vai ser simples, porque está faltando jogador. E ele pode, talvez, se manter entre os 5 do Brasileiro. Já pensou? Numa tabela completamente hostil, sem Morumbi. Entendeu? Então, de alguma forma, também está tendo resultado com o Roger. De alguma forma. A Sul-Americana não teve Crespo. São 6 pontos que o Roger conquistou, certo? O brasileiro, você pode dizer, a gordura do Crespo foi muito importante até então. Mas mesmo com o Roger, o time continua lá no grupo de cima e com as defesas menos vazadas. Então esse novo São Paulo é esse aí, o torcedor ou abraça o time, o uniforme 1, uniforme 2, ou ele vai dar murro em ponto de faca, como disse o Danilo Lavieri hoje de manhã. E muito interessante que quem observa um pouco mais de longe, o Lavieri, o Massini, agora para quem já entende que o Crespo não volta mais, é assim que funciona. Ontem tinha um cara lá na arquibancada dizendo, pô, o Massini falando do Roger, eu quase me emocionei ali, porque acho que é isso mesmo, não tem... O Roger não é um cara do mal, né? Ele não é o inimigo do São Paulo, né? Ele é o técnico do São Paulo atualmente, né? E acho que essa situação é a segunda vez, a gente falou ontem aqui. Ele foi no Morumbi a primeira vez contra o Cruzeiro. Anuncia o nome do cara, vaia. Eu falei, ele vai ser vaiado de novo. Perdeu do Vitória, né? Foi vaiado de novo. Agora acabou o jogo, ninguém vaiou o Roger. Porque o time ganhou e fez gols bonitos. Enfim, né? Então, agora, não dá para imaginar que seja o Roger, Crespo, Zubeldia, Rogério, então um técnico ganha todas as partidas. Ainda mais com um time desse limitado. Não dá para ganhar todas as partidas. O que eu acho, a partir de agora, virando a página, aceitando o sistema preferido, eu acho que ele não pode também ser teimoso a ponto de achar que qualquer ponta joga melhor que um meia, né? Uma coisa é ter o Arthur, outra coisa é ter o Ferreirinha, já cai assim. Outra coisa é ter o Luca e o TT. Eu vou para baixo da mesa, né? Então acho que ele não pode ser tão intransigente assim, encontrar algumas alternativas, talvez, como já fez o Abel, que gosta desse sistema também, no início. Agora o Abel tem craques que jogam pelo lado. Até ele ter essa grana, ele jogava com qualquer um pelo lado. Ele fazia dobra de lateral, os caras ficavam loucos. Faz dobra de lateral, Roger. Rony de centroavante. Entendeu? Adapta jogadores. Né? Hoje o Abel tem o Arias num lado e o Alan do outro. Aí até eu jogaria com 2 pontos até o resto da minha vida. Agora o cara tem o TT e o Luca, meu velho. O Luca jogou ontem, é brincadeira. Né? Os caras que gostam da base, o cara não consegue ainda, demora. O cara não é o Alan, o cara é o Luca. Tem uma diferença abissal aí. Então, eu acho que o Roger, daqui para frente, talvez ele já tenha entendido isso de alguma forma e não tenha verbalizado. Ele depende muito para passar pela goela dos mais exigentes dos jogos na sua casa. Porque o São Paulo chegou numa condição que, se ele fizer o serviço de casa, ele se classifica na Libertadores, ele se classifica na Copa do Brasil, se classifica na Sul-Americana, ele se classifica na Copa do Brasil e ele pode se manter no grupo de cima no Brasileiro pela pontuação que ele já acumulou. Fora de casa, ele tem que buscar qualquer ponto de qualquer jeito. Não é jogando com 2 pontas, indo para cima, ter o controle de jogo, ou gatilho, ou raio que o parta. Ele tem que buscar pontos. E aí, Tironi, eu acho que ele vai precisar, depende de quem joga, de alguns jogadores que não são os principais. E eu não falo da molecada. Eu falo do Dória, do Cédric, do Wendel, do Luan, do Cauli, do André Silva, do Tapia. São jogadores reservas que ganham uma bala e precisam entrar de cabeça nesse negócio. Senão, cara, não há time que resista.